Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, as nossas mentes, os nossos lares, a nossa família, os nossos amigos e todos os nossos irmãos de caminhada. É sempre uma alegria aqui estarmos nesta casa que nos acolhe com muito carinho. Nós trazemos os abraços fraternos de nossos irmãos trabalhadores da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Agradecendo a Deus, o nosso Pai, a oportunidade de estarmos neste mundo físico. Agradecemos a luz da doutrina espírita, que nos oferece todos os recursos para investirmos em nossa reforma íntima, para sermos colaboradores do bem, do amor, da caridade, para sermos colaboradores, todos nós, nesse processo do qual nos encontramos matriculados neste planeta tão importante, nesse planeta Terra, que nos convida a passarmos de ano a cada encarnação e nos elevarmos na direção de Deus, o nosso Pai. Henri Maxwell era um orador que estava se preparando para concluir o sermão que ele iria apresentar na igreja da qual ele fazia parte. E o objetivo de Maxwell era enfatizar o modelo que deveríamos seguir, que deveria ser imitado. E Jesus nos proporciona através de seus exemplos. Quando Maxwell estava prestes a escrever cada passo para seguir Jesus, eis que a campainha de sua casa toca. Ele fica muito contrariado. Levanta-se e vai atender a porta. Era um homem com roupas esfarrapadas, girando entre as mãos um chapéu, e disse: Senhor, eu estou desempregado. E pensei que talvez o Senhor pudesse me ajudar a conseguir algum emprego. E Maxwell disse: eu não sei de nenhum emprego disponível. Olha, e vou logo lhe dizendo, eu estou muito ocupado. Desejo que você encontre alguma coisa. Boa sorte. E fechou a porta. No instante em que ele fecha a porta, ele pensa em voltar atrás. Vai ao corredor onde tinha uma janela, olha aquele homem tão abatido. Pensa em voltar atrás, mas tem sermão para concluir. E decide voltar para as suas anotações. 2 horas depois, o sermão estava pronto. Na manhã de domingo, lá estava Maxwell, todo feliz, na igreja, que estava completamente lotada. Ele era considerado um orador excepcional. E estava ali todo vaidoso, se dirige ao púlpito, se achando o máximo e começa a falar. Ao final do sermão, uma voz surge lá do fundo do templo, vai se aproximando, um homem girando o chapéu entre as mãos. Quando se aproxima de Maxwell, ele reconhece que se tratava daquele homem que havia batido a porta de sua casa. E aquele homem, com muita humildade,
olhando para todos, diz: eu não sou um andarilho qualquer. Perdi meu emprego há 10 meses. Sou tipógrafo. Acontece que essas máquinas da atualidade deixaram muitos como eu desempregados. E eu não sei fazer outra coisa. Eu já procurei, eu já tentei, mas eu não consigo encontrar nenhum emprego disponível. E nesse instante, ele olha para Maxwell e diz: o Senhor pregou que o discípulo de Jesus deve seguir os passos dele. Obediência, fé, amor, imitação. Mas eu não vi nenhuma explicação para seguir esses passos, principalmente este último, imitação. O que seria seguir os passos de Jesus? Nesse instante, Maxwell estava imóvel, cada vez mais pálido, e aquele homem continua o seu desabafo e diz: eu fico confuso quando eu vejo cristãos convivendo com tanto conforto, cantando tudo a Cristo, a ti entrego. Eu tive que entregar a minha filhinha para outra família até eu me estabilizar. A minha mulher morreu tem 4 meses, sufocada no quartinho apertado. E ali ele vai desabafando, falando das suas dores. Ao terminar, ele tenta se apoiar numa mesinha, o chapéu sai rolando pelo tapete, ele se desequilibra e cai desmaiado. Nesse instante, ele é levado para uma salinha que ficava no canto ali da igreja. E Maxwell decidiu levar aquele homem para sua casa. Passando ali todas as noites de vigília. Aquele homem ia cada dia piorando. No domingo seguinte, na madrugada, ele reage e fala com certa dificuldade, olhando para Maxwell. O Senhor foi muito bom comigo. Sinto que é isto o que Jesus faria. Então ele vira a cabeça para o lado e morre. Naquele domingo, Maxwell vai para a igreja muito abatido. Naquele dia ele prega de uma maneira muito diferente, sem as suas anotações, sem a sua oratória brilhante. Ao fechar a Bíblia, ele olhando para todos, muito emocionado, e diz: o nosso irmão morreu nesta madrugada. E tenho me perguntado, o que significa seguir os passos de Jesus? Ele dá uma pausa, olhando mais fixamente para todos que ali se encontravam, e diz: eu quero propor a cada um de vocês, eu quero convidar cada um de vocês para um desafio. Durante um ano, ao questionamento de em tudo perguntar: o que faria Jesus? Diante de qualquer situação, diante de qualquer decisão a ser tomada, questionar: o que faria Jesus? Porque o
que experimentei desde domingo passado, o que venho experimentando, me fez questionar sobre o que significa ser cristão. E aí ele olha, dá uma pausa e pergunta: vocês estão prontos? Essa história, ela está narrada nesse pequeno livrinho aqui. Em seus passos, que faria Jesus? E é um livro que ele foi publicado originalmente no ano de 1896 e sofreu um grande impacto entre os cristãos. Nos anos 90, ele volta a ter as suas vendas, desce e, inclusive, foi considerado na época de Charles Sheldon, o autor deste livro, o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. E é um livro que já na capa nos convida, a nós espíritas, a perguntarmos ao nosso coração, à nossa mente: estamos prontos para esse desafio? E nossos passos, o que faria Jesus? Como ele gostaria que nós agíssemos diante de toda e qualquer situação que nos é apresentada? Diante das dificuldades, diante das dores, diante das aflições, ali com o coração apertado, diante de pessoas difíceis, no trabalho, no trânsito, como ele gostaria que nós agíssemos? Como ele agiria se estivesse no nosso lugar? O que significa seguir os passos de Jesus? O que significa estar na caminhada com o Mestre? E aí lembramos que Chico Xavier tinha um amigo chamado Adelino da Silveira. Adelino da Silveira, escritor, inclusive daquele livro que muitos devem conhecer, chamado Kardec Prossegue. E ele contou certa feita que havia um personagem que ele nunca esqueceu. Sempre chegava lá no centro do Chico e sempre era o último ali da fila. Quando se aproximava do Chico, os seus olhos inundavam de tanta luz. E ele começa a descrever como era esse personagem. Ele conta que ele tinha a pele morena, cabelo crespo, uma ferida no canto da boca, pés rachados, chamava-se Jorge. E ele conta que quando Jorge chegava, Chico dizia: Jorge, como é que vai a vida? Ah, Chico, eu acho a vida uma beleza. Jorge, como é que foi a viagem? O Chico, o Jorge morava tão longe que o Chico chamava de viagem. Ah, Chico, eu vim parando por detrás das árvores, adivinhando as rosas que Deus plantou. E o que você mais gosta de ver, Jorge? Azul do céu, Chico. Eu tenho a impressão que o nosso Senhor Jesus Cristo fica nos espiando por detrás das nuvens. E a Bíblia nos perguntava: mas por que o Chico perde tanto tempo com o Jorge? Tanta gente aí viajou milhares de quilômetros para ver o Jorge, para pegar na mão do Jorge, e o Chico fica perdendo tanto tempo aí com esse Jorge aí. Só depois ele foi compreender
que o Chico era a única pessoa capaz de conversar com o Jorge, de dar atenção ao Jorge. Ninguém nunca lhe dava atenção, só o Chico. E aí o Chico dizia assim: Jorge, conta aqueles versos. E o Jorge contava 1, 2, 3 versos. E aí o Adelino dizia assim: eu acho que agora o Jorge vai embora. E o Adelino, inclusive, conta que o Jorge, ele era muito franzino, ele tinha um mau cheiro, exalava um mau cheiro, ele tinha um hálito, quando ele falava, era quase que insuportável. E a única vez que ele via os espíritas que ali estavam fazendo tanta caridade era quando o Jorge se aproximava. Porque aí os espíritas colocavam a mão no bolso, tiravam ali um trocado, dava para o Jorge sair de perto. E aí o Jorge comprava doce, pipoca, guaraná, colocava dentro de um saco, mas não ia embora. E aí o Chico dizia: Jorge, conta aquele verso que eu mais gosto, Jorge. Qual, tio Chico? Aquele da moça que você ia roubar. Ah, tio Chico, já me lembrei. E o Jorge tinha um paletó que, apesar dele ser bem magrinho, mal cabia nele, ficava muito apertado. Ele tentava ali fechar com um único botão. E aí o Jorge olhava para todo mundo para ver se as pessoas estavam olhando para ele. Ele, todo orgulhoso, dizia o verso que o Chico mais gostava, que era: menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que Deus te leve de domingo para segunda. E o Chico ria, as pessoas que estavam ali riam, o Jorge ria, o Chico se aproximava do Jorge, pegava na mão do Jorge, beijava a mão do Jorge, o Jorge beijava a mão do Chico. O Chico beijava os dois lados do rosto do Jorge e o Jorge retribuía beijando os dois lados do rosto do Chico, quando deixava uma marca ali de sangue devido à ferida que tinha na boca. Adelino conta que ele nunca viu o Chico limpar o rosto na frente ou depois que o Jorge ia embora. Ele que muitas vezes ia ali, pegava um pano de prato e molhava debaixo da torneira e enxugar o que ele chamava de o beijo do Jorge. Ele também contou, perdeu as contas de quantas vezes ele pensou em comprar alguma coisa para o Jorge, uma sandália, uma camisa, uma botina, mas sempre que lembrava, não sabia o número, e dizia: da próxima vez eu pergunto. E o tempo foi passando, de repente, ficou tarde demais. O Jorge morreu numa noite fria em Uberaba, esquecido do mundo, mas não esquecido de Deus. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos séculos. O Senhor está conosco, esperando que cada um de nós estejamos com Ele. No livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 149, na mensagem intitulada Todos os Dias, Emmanuel afirma que Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar a governança. Jesus é o mentor vigilante e o exemplo vivo. Emmanuel também nos lembra que Jesus
nos prometeu, falando aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, afirma Emmanuel, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Com esta afirmativa de Emmanuel, nos convidando a refletir sobre em que ponto da caminhada nós já nos encontramos, ou melhor, já conseguimos dar o primeiro passo para essa caminhada? Já conseguimos despertar para essa importância que é seguir os passos de Jesus? Se ainda não despertamos, o que nos falta? O que nos falta? No livro Memórias de um Suicida, para nos ajudar em nossas reflexões, é um livro psicografado pela querida Ivone do Amaral Pereira, como Chico a chamava de a heroína silenciosa, e ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, escritor português que usou o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Ele era um suicida e deveria narrar todo o seu sofrimento, toda a tragédia, tudo que passou quando entrou no plano espiritual pelo suicídio. Ivone, ela psicografa essa obra por volta do ano de 1925 e leva para a FEB, Federação Espírita Brasileira. Acontece que o livro não estava maduro. Então, ela volta com essas páginas para sua casa, pensou até em queimar, mas coloca numa gaveta e fica ali engavetado por mais de 20 anos, até que o espírito de Leon Denis, ele aparece para Ivone e vem reformular essa obra. Ele vem desenvolver cada um dos fatos, trazer a parte didática. Quando ele conclui, ele diz para Ivone que já era hora de publicar. E ela volta para a FEB e, para nossa alegria, essa obra extraordinária é publicada. Então, vamos lembrar de um grupo de suicidas do qual Camilo Botelho fazia parte e que estava ali numa legião chamada Vale dos Suicidas. Eles, depois de muito sofrimento, de um bom tempo, eles são recolhidos por uma caravana de espíritos superiores, pertencentes à colônia de servos de Maria. Esses espíritos sempre estão ali apostos para recolher aqueles grupos que estão prontos para dali sair. E naquele dia foi a vez do grupo que Camilo Botelho fazia parte. E então eles são levados para o hospital que existe na colônia dos servos de Maria. E lá eles passaram por uma cirurgia no perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. Então eles receberam também aulas instrutivas, proporcionando a cada um deles uma compreensão melhor sobre o que é a vida, sobre a importância de estar neste mundo físico, para que, quando eles tivessem uma nova oportunidade de retornar, de reencarnar no mundo físico, eles não caíssem ali novamente pelo suicídio. Então, vamos ao capítulo 16
intitulada A Mansão da Esperança. É ali que mostra que eles receberam um curso completo. Eles iriam ter aula com o espírito chamado Aníbal de Silas. Quem é Aníbal de Silas? Só para termos uma ideia, Aníbal de Silas conviveu com Jesus. Ele foi uma daquelas crianças em que Jesus colocou no colo quando ensinava: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E desde então, Aníbal de Silas se tornou o seu servidor do Cristo, se colocando ali na caminhada com Jesus. Então, no livro Memórias de um Suicida, a história de Aníbal de Silas é toda narrada, porque o curso que eles iriam ter, eles iriam aprender sobre toda a história da humanidade, sobre o porquê Jesus, o Espírito tão perfeito, esteve na terra, deixando os seus ensinamentos, deixando os seus exemplos para toda a humanidade. Então, Aníbal iria ensinar ali exatamente como ele ouviu do próprio mestre. Mas, para que aqueles alunos tivessem uma sintonia maior com Aníbal, ele inicia contando a história da sua vida, tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou, desde os tempos de Elias, com quem, aliás, ele conviveu por muitas encarnações, até conviver com Jesus. Acontece que ele convivendo com Jesus, quando ele se torna adulto, ele começa também a pregar o Evangelho. E aí ele viaja, vai para Roma. E lá, ao chegar em Roma, ele é preso, levado para o circo. Lá, Aníbal de Silas morre queimado aos 37 anos de idade. Então, Aníbal de Silas, esse espírito luminoso, de elevadíssima condição, que Jesus convida ali para trabalhar com os espíritos suicidas. E por isso que ele estava ali no Hospital Maria de Nazaré, na colônia dos servos de Maria. Jesus diz: vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com os meus ensinamentos que tanto prezas. Pensa de preferência naqueles cujas mentes não desfalecidos sob penalidades do suicídio. E Jesus afirma: entreguei-os já muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Jesus pede: ensina-lhes a minha palavra, desperta-os, recordando-lhes os exemplos que deixei. Abre-lhes o livro de tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judeia. Ilumina-os com as claridades do Evangelho, pois é somente isso o que lhes falta. Meus irmãos, Jesus fala aos nossos corações. É somente isso o que nos falta, nos iluminarmos com as claridades do Evangelho, para nos colocarmos nesta caminhada com Jesus. E como é que chegamos a esta caminhada? Aníbal, ele vai nos orientar através
dos ensinos que ele passou para esses alunos. Aníbal, depois de contar toda a sua história, ele começa a transmitir a caminhada de toda a humanidade. E aqui lembrando que Camilo Botelho, ele editou, Ivone do Amaral Pereira psicografou. O espírito de Leon Denis desenvolveu toda a narrativa, deixando claro que Aníbal de Silas, ele transmitia os ensinamentos do mestre como cenas narradas, todos assistindo em telas panorâmicas, como se estivessem ali participando. Aníbal afirma que Jesus, sendo o espírito mais perfeito que esteve na Terra, a sua mente é a mente mais fecunda, é a mente mais avançada que sequer podemos imaginar. Então, esse pensamento de Jesus, ele criava as cenas de quando ele ali ia transmitindo os ensinamentos, de quando ele ia pregando. E por isso que Jesus era capaz de manter uma multidão de famintos sem que eles sentissem a menor necessidade de ingerir qualquer coisa. Jesus era capaz de manter uma multidão de perseguidos sem que eles tivessem medo, sem que eles tivessem raiva, ódio, porque aquelas pessoas iam ali assistindo aquelas cenas criadas pelos pensamentos de Jesus e entrando na sintonia com o Mestre. Aníbal esclarece que nem todos conseguiam entrar nessa sintonia, nem todos captavam. E por quê? Porque os seus pensamentos eram contrários, eram conflitivos. Mas aqueles que se permitiam, aqueles que estavam em sintonia, eles já estavam plenamente edificados. Então, eles assistiam aquelas cenas criadas pelos pensamentos fecundos e luminosos de Jesus. E Aníbal afirma que o Evangelho de Jesus tem origem do próprio pensamento divino. E não tenhamos dúvida, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus é o roteiro mais seguro para toda a humanidade, para todos os males, para todas as dificuldades, para todas as aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, para nos lembrar. Mas ele nos pede: tende bom ânimo, eu venci o mundo, como a nos dizer que podemos sim vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas sombras, vencer os nossos medos, vencer as nossas dores, com o Evangelho de Jesus. Lembremos também que Jesus faz um convite ao nosso coração. Quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Jesus fala aos nossos corações, ele nos convida diariamente. E sabe por quê? Porque nós, cada um de nós, somos vasos escolhidos do seu imenso amor. Que possamos nós aproveitar cada oportunidade que nos chega. Vamos higienizar, purificar os vasos de nossos corações, nos colocar nesta caminhada com Jesus. Ah, mas como é que eu me coloco nesta caminhada? Como é que eu faço? Trabalhando a caridade em nós.
sim, a caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, desenvolver em nós o amor, o bem, desejar o bem ao outro, fazer o bem, orar pelo outro, tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, compreendendo que, à medida que fazemos o bem ao outro, a nós fazemos. Caridade também, no sentido como a entendia Jesus, é indulgência. A indulgência para com as imperfeições alheias. Não apontando, não divulgando, não compartilhando os erros de ninguém. Não procurando cisco no olho do vizinho quando não vemos a trave que temos no nosso. Compreendendo que todos nós temos as nossas falhas. E todos nós cometemos erros. Mas que agora, se estamos conscientes dessa verdade, procuremos a cada dia exercitar a indulgência. De pouquinho, paulatinamente. Então, vamos compreender que cada um tem o seu tempo. Uma vez, perguntaram ao Chico, Chico, como é que você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. E como você vê as pessoas? Eu vejo as pessoas como elas são. E como você se vê, Chico? Eu continuo mesmo. Esse era o Chico e deixou esse exemplo para nós de aceitar as pessoas como elas são e de procurar olhar mais para o que está dentro de nós e nos esforçar para corrigir. Mas a caridade também no sentido, como a entendia Jesus, é perdoar as ofensas. Não é dizer eu perdoo, mas eu não esqueço o que fulano me fez. Perdoar é desenvolver o perdão em nós. Porque quando assim fazemos, não nos sentimos ofendidos, ressentidos, magoados, porque passamos a entender que aquele que nos olha com desdém, que nos deseja o mal, que tenta fazer algo para nos prejudicar, já é um sofredor, já está na sua infelicidade, porque ainda não desenvolveu em si o perdão, o amor, mas terá o seu tempo, todos terão. Porque as leis de Deus são leis de oportunidades e para todos. Jesus nos lembra na oração dominical, dizendo Pai Nosso, para lembrarmos que, independente da cor, independente do sexo, independente da condição social, independente do partido político, independente da religião, não importa, nós somos todos irmãos e filhos de um só Pai, que é Deus, que nos ama imensamente e que quer a nossa felicidade. Então, quando temos essa consciência da caridade que é transformador em nossa vida, entendemos que quando trabalhamos em nós a nossa transformação moral, a caridade, ela deixa de ser algo que eu faço para mostrar aos outros, mostrar as redes sociais que eu estou fazendo. Ela passa a ser sentida, ela passa a ser vivenciada. Passamos, então, a estar nesse processo de transformação. E para falarmos como estamos falando sobre transformação, vamos lembrar aqui que foi em Tarso, um importante centro mercantil intelectual que nasceu entre os anos 5 e 10 da era cristã, uma criança, um menino, e que no momento da circuncisão ele recebeu o nome de Saulo. Embora os seus pais judeus, eles gozavam de privilégios da cidadania romana. E logo nos primeiros anos de idade de Saulo, ele começa a frequentar a sinagoga para aprender ali os textos sagrados. Na adolescência, ele vai para Jerusalém,
se tornando discípulo do grande Gamaliel no templo de Salomão. Ele estava se preparando para ser um devotado rabino. Acontece que esse devotado rabino, ardoroso, defensor de Moisés, começa a perseguir os homens da casa do caminho. E ele acha que o seu grande e primeiro triunfo foi prender e apedrejar Estevão até a morte. Acontece que, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel narra toda a sua dor, toda a sua vergonha que ele sentiu quando ele descobriu que, em realidade, Estevão era Gesiel, o irmão da sua amada Abigail, da sua noiva. E naquele momento, um momento muito emocionante, está ali Estevão prestes a morrer, Abigail chorando ao lado do seu irmão, que ela tanto pedia a Saulo para encontrá-lo, que havia muito tempo que ela não via, tinha sido separada do seu irmão. Então, Estevão olha para Abigail e diz: minha irmã, com quem te deixarei? Nesse momento, ela olha para Saulo e diz: este é meu noivo. E aí Estevão dá a maior lição de perdão, de amor, ao dizer, olhando para os dois: Cristo os abençoe. Minha irmã, não tem no teu noivo um inimigo, mas sim um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Imagina, minha irmã, quando ele conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor, ser uma boa companheira. Estevão desencarna. Abigail anseia conhecer aquele Cristo que havia transformado o seu irmão. E ela começa a ter os esclarecimentos sobre aquele Jesus através de Ananias. Só que ela adoece e desencarna 8 meses depois. E é no caminho de Damasco que Saulo, carregando as cartas que lhe davam o poder de prender os seguidores do Cristo, ele é surpreendido no sol de meio-dia por uma luz imensa daquele a quem perseguia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Tendo vislumbrado aquela luz imensa, ele cai cego. E com a orientação do mestre, ele consegue chegar à cidade de Damasco e ali aguarda as orientações. Ananias, aquele que ele perseguia, que ele inclusive estava indo para Damasco com a intenção de prendê-lo, em nome de Jesus, ele vai ao encontro de Saulo, retirar as escamas de seus olhos, as vendas, as sombras que cobriam a sua visão. Começando para Saulo uma jornada de muito trabalho e o calvário de muitas dores. Após 3 anos no deserto de Dan,
Saulo retorna para pregar a boa nova. Aquele Jesus que ele tanto perseguiu na pessoa de seus seguidores, passou a ser o seu Senhor. Ao erguer, após a queda do animal, ele havia se transformado. Diante de Jesus, ele havia se tornado escravo. O que queres que eu faça, Senhor? Pode-se dividir o seu apostolado em 3 grandes viagens. Na primeira, quando ele sai de Antioquia com Barnabé e Marcos. Na segunda grande viagem, em companhia de Silas e Timóteo. Detalhe, ele atravessa toda a Ásia Menor a pé. E com Lucas, ele chega a Macedônia. Na primavera do ano 53, ele sai de Corinto, vai para Jerusalém, depois Antioquia. Na terceira grande viagem, é quando ele passa 2 anos em Éfeso, depois ele vai para Macedônia, depois vai para Corinto e retorna para Jerusalém. Acontece que, retornando para Jerusalém, dessa vez ele é preso. Ele é preso e remetido a Cesareia. E apelando para César, ele consegue chegar em Roma, depois de um naufrágio na ilha de Malta. Estima-se que ele tenha percorrido aí a sua marcha nada menos de que 20.000 quilômetros a pé. Saulo, transformado em Paulo de Tarso, com a inspiração de Jesus, com a contribuição amorosa de Estevão, escreve as suas epístolas. E é nas suas cartas envolvidas ali com muito carinho que ele passa as orientações aos amigos das comunidades. Mais de uma vez, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, mais de uma vez ele foi maltratado, ele passou fome, ele passou sede, ele passou frio, ele passou diversas privações. Mas por amor a Jesus, ele nunca lamentou, ele nunca reclamou. E ele afirmou carregar no corpo as marcas do Cristo. Decapitado fora dos muros de Roma, no ano 67, por ordem do imperador Nero, ele entra no plano espiritual. Quando o convertido de Damasco morre para o mundo físico e se vê ali diante de um quadro singular, Jesus à sua frente, Estevão ao lado direito de Jesus, a sua amada Abigail ao lado do coração do Mestre, e Paulo, igual criança, procura o olhar de Jesus. Jesus sorriu e disse com muito carinho, com muita indulgência: sim, Paulo, ser feliz. Venha aos meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Quando a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, apresentou na terra, ali estava Paulo de Tarso, deixando as suas palavras, as suas orientações. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar no capítulo 10, item 15,
a respeito do perdão. E no capítulo 15, item 10, fora da caridade não há salvação. Também na questão 1 e 9 do Livro dos Espíritos, ele deixa ali a sua contribuição ao falar da eternidade das penas, juntamente também com as dissertações de Santo Agostinho, Lamennais e Platão. Então, Paulo, um grande exemplo de transformação, de estar na caminhada com Jesus. Tivemos muitos exemplos do que é estar na caminhada com Jesus. Podemos citar alguns, mas temos muitos. Por exemplo, Chico Xavier, o seu exemplo de amor, de caridade, de estar firme nessa caminhada com Jesus, de seguir os seus passos, deixando os seus exemplos. De Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que, devido a uma enfermidade, aos 20 anos ficou acamado, cego, e ele fazia palestras em vários lugares do Brasil, vivia sempre sorrindo. Foi um grande colaborador na divulgação da doutrina espírita, nunca lamentou, nunca reclamou. Tantos exemplos nós temos, meus irmãos, para seguirmos. Que possamos olhar para dentro de nós, encontrar aquilo que precisa ser modificado, trabalhar para essa reforma íntima, para essa transformação moral, nos colocarmos receptivos para esse discipulado com Jesus. Lembrando, como Emmanuel nos disse, que o Senhor está conosco sempre e diariamente. A todo momento, em qualquer situação, seja ela qual for, esperando, porém, que nós estejamos com Ele. Isso é o que nos falta. Nos colocarmos receptivos para trabalhar em nós a caridade, o amor. Seguir os passos de Jesus é essa proposta. E venho nesta noite oferecer a todos nós para que possamos sair daqui mais reflexivos sobre os passos de Jesus, sobre a importância de estar com Jesus, em nossos passos. O que faria Jesus? Como Ele gostaria que nós agíssemos? Pensemos nisso. E que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Gratidão a todos.